Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Terceira semana do tempo quaresmal, terça-feira. O Evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus. Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 18, versículos de 21 a 35. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste a cada um de vós, se não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, Jesus é um Deus misericordioso. Jesus é um Deus tão misericordioso que já nos dá no Evangelho a medida em que seremos medidos no juízo final. Jesus diz: Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Jesus nos ensina a rezar dizendo: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aqui no Evangelho de hoje, quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém quando me ofender? Até 7 vezes. Na cabeça de Pedro, alguém que oferecesse o perdão 7 vezes já havia perdoado bastante, porque 7 é o número da perfeição. Foi no 7º dia que Deus descansou. Se Deus descansou no 7º dia, então depois de ter perdoado 7 vezes, eu já estaria desobrigado a perdoar, porque isso me entende que aquela pessoa não quer a conversão, não quer o arrependimento. Pedro tinha certeza. Jesus dizia: Sim, Pedro, até 7 vezes você já perdoou bastante. Por que Pedro vai fazer essa pergunta para Jesus? É claro que Pedro já havia ouvido a pregação do Senhor. Estamos em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 5, Jesus diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ainda após o Sermão da Montanha, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, dizendo: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedro sabia que Jesus exigia que nós liberássemos o perdão.
E Pedro havia entendido que para recebermos o perdão de Deus, precisamos também liberar o perdão. Mas alguém havia ferido o coração de Pedro. O Evangelho não diz, não aponta, mas a gente consegue fazer essa inferência. Alguém havia prejudicado Pedro. Alguém havia ofendido o coração de Pedro. Alguém havia machucado o coração de Pedro. E o coração de Pedro, ferido e machucado, já havia perdoado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E a pessoa continuava ali recalcitrando contra o aguilhão, ferindo o coração de Pedro, ofendendo o apóstolo. Até que Pedro se aproxima de Jesus e fala: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Que Jesus é Deus, onipotente, onisciente. Jesus conhecia o pensamento de Pedro. Jesus perscrutava o íntimo do coração de Pedro e sabia por que Pedro perguntava aquilo. Então Jesus conta uma parábola. Um homem devia 100 talentos para o seu patrão. Querido, 100 talentos de ouro é uma fortuna incalculável. Incalculável. Coisas de hoje, no dinheiro de hoje, seria equivalente a trilhões de reais. Incalculável, inimaginável. Ele devia 100 talentos de ouro. O patrão então o manda para a prisão, porque naquela época existia a prisão civil. A pessoa que devia algo pagava com a cadeia e não sairia da prisão enquanto não pagasse a dívida. O patrão então o manda para a cadeia, mas ele implora o perdão do patrão e diz: Senhor, dá-me um prazo, eu te pagarei. O patrão sabia que não ia receber. Ele deveria ficar na cadeia até pagar, mas aquela conta era impagável. O patrão sabia que não ia receber de jeito nenhum. Então o patrão pensou: o que me adianta esse homem preso, esse homem na cadeia? Não vou receber mesmo? Então o patrão, com o coração benigno, cheio de misericórdia, perdoa aquela dívida impagável. Aquele homem sai da presença do patrão, encontra um colega de trabalho que ele devia um denário. Um denário é equivalente a 1 mês de trabalho. Gente, 1 mês de trabalho é muito dinheiro. É um dinheiro considerável. Pensa você, o dinheiro referente a um salário mínimo hoje, R$1.800, é que o homem lhe devia. É um dinheiro considerável. Ele diz: paga-me o que me deves. E ele disse: me dá um prazo, eu te pagarei. Mas o homem não lhe dá prazo algum, manda para a cadeia. O patrão, sabendo disso, se entristece e diz para ele: não deverias tu ter perdoado como eu te perdoei? Eu te perdoei 100 talentos de ouro, equivalente hoje a 3 trilhões de reais. Você não teve coragem de perdoar R$1.800 do seu colega? 1 mês de trabalho, 100 denários? Então você vai para a cadeia. E não vai sair de lá nunca mais, porque só vai sair da cadeia quando me pagar os 100 talentos de ouro. Essa cadeia da qual ele não sairia nunca mais é o inferno. Ele dizia: os 100 talentos de ouro é o preço do corpo de Cristo pendente da cruz. Jesus é Deus. Uma ofensa feita a Deus é uma ofensa do tamanho de Deus. E para reparar uma ofensa de Deus, somente Deus pode reparar uma ofensa, porque somente Deus pode oferecer uma reparação do tamanho de Deus. Você já entendeu tudo. Pelo nosso pecado, nós ofendemos o coração de Deus. E ao ofender o coração de Deus, somente um Deus poderia reparar essa ofensa. Então Deus se faz homem para morrer na cruz por nós, para nos reconciliar com o Pai, para nos livrar da prisão eterna no inferno. Nós fomos perdoados na cruz. Na cruz foi nos oferecida a redenção. E nós não vamos perdoar os nossos irmãos que nos ofendem, ainda que seja R$1.800. O que são R$1.800 é comparado a 3 trilhões de reais? O que é a ofensa que você recebe da pessoa, do seu irmão, comparado com a ofensa que você faz a Deus a cada dia com o seu pecado? Seja ele um pecado venial ou um pecado mortal. É claro que o pecado mortal torna a alma inimiga de Deus, merecedora do inferno, e se a alma morre em estado de pecado mortal, vai diretamente ao inferno. Mas ainda os pecados veniais são ofensas a Deus. São ofensas a Deus, assim sendo, tem ofensas do tamanho de um Deus. Nosso pecado nos merece o inferno. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus é tão misericordioso que nos oferece o perdão à medida que nós perdoarmos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no Evangelho de hoje, Jesus termina no versículo 35 dizendo:
Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Portanto, meu amado, se alguém te ofendeu, libera o perdão. O perdão é decisão, o perdão não é sentimento. Não espera sentir no coração que não tem mais mágoa, que não tem mais dor. Não espera sentir coisa alguma. O perdão é decisão. Decida-se a liberar o perdão. A analogia que eu sempre faço é de uma pessoa que está com o pé com a unha encravada, infeccionada. E ela entra no ônibus, indo para a podóloga, para tentar tratar daquela unha infeccionada, que dói, que lateja, que está doendo pra caramba. De repente uma pessoa sem querer pisa no pé da pessoa, ela sente uma dor lancinante, a pessoa diz, me desculpa, foi sem querer. E a pessoa fala assim, não, tudo bem, tá desculpado. Ele perdoou, ele ofereceu, ele liberou o perdão, mas o dedo ainda tá doendo pra caramba. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Quando alguém te ofender, decida se perdoar. Lembre-se, é perdoando que se é perdoado. Como dizia São Francisco de Assis, libera o perdão. E com relação à dor que ainda vai continuar no dedão do pé, lancinando, apresenta para Jesus em oração. A oração é o melhor analgésico. A oração é o melhor sedativo. A oração cura qualquer ferida. Contudo, o perdão não significa que você vai ficar convivendo com a pessoa que te ofendeu, te dando a oportunidade dela te ofender cada vez mais você ter dificuldades de perdoar e assim colocar em risco a sua salvação eterna. A sua salvação está em risco. Se você pode evitar então um convívio com essa pessoa que te ofendeu, que assim seja, evite até mesmo o convívio. Mas sobretudo, libere o perdão. E se você não pode evitar o convívio, se é uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa com a qual você é forçosamente obrigado a conviver, apresenta para Jesus essa convivência difícil como uma penitência. E a cada dia, lembre-se, a cada ofensa recebida, lembre-se, eu ofendi ainda mais a Jesus. Ele me ofendeu ontem, ele me ofendeu hoje. Lembre-se, ontem eu pequei e ofendi a Jesus e lhe devi 100 talentos de ouro. Hoje, infelizmente, eu já pequei novamente e ofendi a Jesus, novamente eu lhe devo mais novos 100 talentos de ouro. Vou perdoar, ainda que seja diariamente, os 100 denários desse meu irmão. Libera o perdão, porque é perdoando que se é perdoado. Libera o perdão, porque é bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Libera o perdão, porque para sermos perdoados, temos que perdoar também. Pensa nisso, reza sobre isso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.